Hoje a gente vai mergulhar num movimento que simplesmente virou a arte de cabeça para baixo, o realismo do século XIX. Sabe, foi uma época em que a arte parou de olhar para as estrelas e começou a olhar de verdade para a rua. Pois é essa pergunta que detonou uma baita revolução. E é entendendo o peso dela que a gente começa a sacar como a arte resolveu dar um choque de realidade na sociedade daquela época. Mas pra gente entender o realismo de verdade, primeiro a gente precisa viajar para o mundo que criou ele. Um mundo que estava fervendo, mudando numa velocidade que ninguém nunca tinha visto antes. Imagina só a cena. Cidades como Paris crescendo sem parar, as chaminés das fábricas redesenhando o céu, o barulho dos trens cortando o silêncio. A vida real para a maioria das pessoas não tinha nada a ver com reis e batalhas. Era sobre a dureza do trabalho, o dia a dia, o caos da cidade grande. E é aí que está o grande paradoxo da coisa. Enquanto a vida real ficava mais industrial, mais cinzenta, a arte que bombava na época oferecia uma rota de fuga. O romantismo era tipo um portal para mundos de fantasia, sabe? Um universo paralelo que ignorava completamente o que estava acontecendo com a nova classe média e com os trabalhadores. E foi justamente contra essa desconexão, essa falta de sintonia, que uma nova geração de artistas se rebelou. A missão deles era bem clara: fazer a arte parar de sonhar e, finalmente, começar a enxergar. E assim nasce o realismo, com uma proposta que, na época, soou quase como um desaforo. Retratar a vida como ela é, sem filtro, sem maquiagem. O holofote sai dos deuses, da nobreza e se vira para a gente comum, para o banal, para o aqui e agora. E o mais fascinante de olhar para essa imagem é tentar entender o tamanho do choque que ela causou. Pensa bem, o público dos salões de arte estava esperando ver deuses gregos, paisagens lindas. De repente, o Courbet vai lá e basicamente esfrega na cara deles a imagem de dois trabalhadores anônimos curvados de cansaço. Isso não foi só uma pintura, foi uma provocação, um verdadeiro escândalo. Porque o ponto central era esse: a arte precisava ter um compromisso com a verdade. Para os realistas, a beleza idealizada do passado era uma mentira conveniente. Eles queriam que a arte fosse um espelho e, às vezes, até um bisturi para expor as feridas da sociedade. Então, vamos colocar esses dois gigantes lado a lado. É nesse confronto que a gente percebe de verdade a dimensão da reviravolta que estava acontecendo. Olha só, de um lado, o romantismo, com seus heróis perfeitos, emoções exageradas, sempre convidando a gente a fugir da realidade. Do outro, o realismo. Personagens cheios de defeitos, uma observação quase científica e muitas vezes bem brutal do mundo como ele é. E essa tabela aqui, ela resume essa virada de chave de um jeito incrível. O eu todo subjetivo do romantismo, com o herói narrando em primeira pessoa, dá lugar ao narrador em terceira pessoa, que age mais como uma câmera, mostrando tudo de forma imparcial. O herói vira o anti-herói. A linguagem cheia de poesia é trocada por uma descrição direta, e o amor platônico, ele dá espaço para relações de interesse, adultério e paixões bem mais pé no chão. Então, para resumir a ópera, as regras do jogo do realismo eram fidelidade total à realidade, uma obsessão pelo tempo presente, um olhar bem crítico sobre a sociedade, um mergulho profundo na psicologia dos personagens e, claro, uma narração que busca ser o mais objetiva possível. Beleza, mas para ver como essa máquina toda funcionava na prática, não tem nada melhor do que analisar a obra que virou o maior símbolo do romance realista. Lançada em 1857, Madame Bovary, do Flaubert, não foi só um livro, gente, foi um verdadeiro terremoto. A obra foi tão chocante que o autor foi parar no tribunal, acusado de ofensa à moral pública. E por quê? Porque Flaubert teve a ousadia de mostrar a verdade por trás da fachada de uma vida burguesa aparentemente perfeita. A história nos apresenta a Emma, uma mulher que basicamente teve a cabeça moldada por leituras românticas. Ela sonha com bailes, com paixões avassaladoras, com uma vida de luxo. Só que a realidade dá a ela um marido sem graça e uma rotina sufocante. O motor da tragédia dela é justamente esse abismo gigantesco entre o que ela sonha e o que ela tem. E essa citação, nossa, é um soco no estômago. Com essa frase tão simples, o Flaubert nos joga para dentro da mente da Emma e revela todo o desprezo, toda a frustração que ela sentia. Não tem idealização nenhuma aqui. O que a gente vê é a complexidade de uma personagem amarga, insatisfeita. Isso é realismo em estado puro. A trajetória da Emma é o retrato falado da anti-heroína realista. Ela não é nenhum modelo de virtude. Pelo contrário, ela é egoísta, comete erros terríveis e as escolhas dela a levam direto para a autodestruição.
A história dela é, no fundo, uma crítica feroz aos próprios ideais românticos que a envenenaram. Certo, mas e daí? Qual foi o impacto disso tudo? Por que um movimento lá do século XIX ainda ressoa tão forte hoje em dia? A resposta é que o realismo, no fundo, democratizou a narrativa. De repente, a vida de um operário, a falência de um comerciante, a frustração de uma dona de casa, tudo isso se tornou tema tão legítimo e profundo quanto a queda de um império. O legado que ficou é gigante. Ao dar voz às pessoas comuns, ao colocar a crítica social no coração da arte e ao mergulhar sem medo na mente humana, o realismo não só preparou o terreno para toda a literatura moderna, como nos ensinou o poder que uma história tem de revelar o mundo como ele realmente é. E fica aqui uma reflexão final, para a gente pensar mesmo. No nosso mundo de inteligência artificial, de crises climáticas, de vidas vividas através de telas, que história um artista realista escolheria contar? Qual seria, afinal, o rosto da verdade hoje? É uma pergunta que continua totalmente em aberto.